E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre ETFs no exterior. Esse é um vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito se você está começando a investir lá fora ou está pensando em começar. Eu vou explicar sobre os diversos tipos de índices e de fatores de seleção que existem lá no mercado americano e vou também mostrar algumas ferramentas que eu acho muito úteis para ajudar na seleção de ETFs e também a montar uma carteira. Então assista esse vídeo até o final que você vai aprender muita coisa. Eu vou começar mostrando para vocês o site que eu gosto muito, é um dos sites que eu acho mais úteis, que é o ETF.com. Todos os sites que eu citar aqui nesse vídeo eu vou deixar também o link na descrição do vídeo para que vocês possam clicar. Então, nesse site, ETF.com, tem aqui a ferramenta que eu estou dentro dela, que chama Screener and Database. É basicamente uma ferramenta onde você pode aplicar vários filtros e escolher ETFs com determinadas características. Então, dentro desse site, a gente vê aqui que existem diversas classes de ativos e eu quero começar explicando o que significam algumas delas. Eu vou pegar aqui as 4 que eu acho mais importantes e vou explicar melhor cada uma. Eu vou começar falando do segmento de Fixed Income, que são os ETFs de renda fixa. Para o investidor estrangeiro, essa é a forma mais fácil de investir em renda fixa nos Estados Unidos. E, basicamente, esses ETFs eles podem investir em 2 tipos de títulos, que são títulos de dívidas governamentais ou então títulos de dívidas corporativas, as debêntures emitidas pelas empresas. Para facilitar e ficar mais didático, eu vou colocar 2 ETFs aqui na tela e vou ir explicando o que significa cada parte do nome dele. Geralmente, o nome de um ETF começa por alguma palavra que faça referência à gestora dele. Nesse aqui, o nome iShares é o nome dado à família de fundos geridos pela BlackRock, que é uma empresa que administra recursos. E no restante do nome vem algumas referências ao tipo de investimento que ele faz. Nesse ETF aqui a gente vê que ele investe em dívida corporativa, porque aqui no final diz Corporate Bond. E o termo Investment Grade quer dizer que ele investe em títulos de empresas com alta qualidade e baixo risco de crédito. Esse outro ETF aqui faz o oposto. Embora ele também invista em dívida corporativa, ele é focado em high yield, ou seja, ele quer títulos que paguem dividendos maiores e, consequentemente, então, ele investe em empresas com maior risco de crédito. É muito comum também que no nome dos ETFs de renda fixa conste alguma referência ao tempo médio de duração dos títulos que ele tem em carteira. Então, esse aqui, por exemplo, da gestora Vanguard, a gente vê que ele é um ETF focado em títulos de curta duração, por isso diz short term, e são títulos governamentais do Tesouro, por isso diz Treasury aqui no fim do nome. Lembrando que ETFs que investem em títulos de curto prazo, eles têm uma volatilidade muito baixa da cota, você praticamente não vê oscilação no mercado secundário, porém a rentabilidade deles é muito baixa também. Para conseguir ter rentabilidades um pouco maiores na renda fixa, você precisa investir em ETFs com a carteira focada em títulos de duração maior. E são também ETFs que vão ter uma volatilidade maior, conforme a taxa de juros do mercado for oscilando. Em seguida, nós temos os ETFs de Currency e de Commodities. Eu vou falar bem rápido sobre esses dois, porque não são assuntos que interessam para muita gente. Em Currency, basicamente você consegue investir em qualquer moeda do mundo. Então, se por algum motivo, por exemplo, você quisesse ter exposição ao franco suíço, você consegue comprar um ETF que detém francos suíços e assim você indiretamente estaria investindo nessa moeda. Já no segmento de commodities, tem uma grande variedade de fundos. É aqui, por exemplo, que estão aqueles ETFs que investem em ouro e em prata. Muitos deles realmente têm a barra de ouro guardada lá no cofre do banco. Então, comprando uma cota do ETF, você está indiretamente comprando um pouco de ouro. E aqui também tem ETFs que investem em outros tipos de insumos, como petróleo, gás natural, soja, cacau, etc. Eles fazem isso geralmente por meio de contratos futuros. Mas não confundam, os fundos desse segmento aqui, eles não investem em ações de empresas que trabalham com esses produtos. Esses ETFs, eles investem diretamente no produto, seja petróleo ou o que for. E agora, finalmente, vamos para a parte mais importante do vídeo, que é o segmento de Equity.
Nesse segmento que estão os ETFs que investem em ações e em REITs. Provavelmente você já tem uma ideia básica do que um ETF comum faz. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de ETFs que acompanham, por exemplo, o índice do S&P 500. Porém, a variedade de ETFs que existem lá é muito mais ampla do que simplesmente isso. Eu vou colocar 4 exemplos aqui na tela para vocês entenderem do que eu estou falando. Vejam esses 4 ETFs aqui. Esses nomes que vocês estão vendo, Value, Growth, Momentum, Quality, isso não é simplesmente palavras que foram colocadas no título para ele ficar bonito. Isso são fatores que o ETF usa para fazer seleção de ações dentro do S&P 500. Eu vou explicar melhor cada um deles. Começando aqui pelo fator Value. Sempre que você ver essa palavra no nome de um ETF, é indicativo de que ele tenta comprar sempre as ações que estão baratas. Ele utiliza múltiplos de preço-lucro ou preço-valor patrimonial ou algum outro que estiver na metodologia dele. Você precisa ler direitinho o que está na metodologia do ETF para entender o que ele faz. Mas, em geral, os ETFs de value são isso. Eles tentam comprar empresas que estão baratas naquele momento. Passando para o próximo, que é o fator estilo Growth. Traduzindo significa crescimento, então já é meio sugestivo do que é que esse ETF faz. Ele usa uma metodologia que seleciona empresas baseada em métricas como o crescimento da receita nos últimos anos ou o crescimento do lucro por ações. Então o objetivo dele é basicamente selecionar aquelas empresas que estão crescendo. Passando para o próximo, que é o fator Momentum. Esse, na minha opinião, é o mais difícil da gente aceitar a lógica do que é que ele faz, porque ele basicamente seleciona as empresas que mais subiram. De tempos em tempos ele rebalanceia a carteira e compra aquelas empresas que mais subiram nos últimos meses. E por último, o fator Quality, que são ETFs que selecionam empresas com base na qualidade delas. Esse, na minha opinião, é o ETF que chega mais próximo do stock picking que a gente mesmo faz. Quando você vai escolher uma empresa, você olha para fatores como o lucro, o endividamento baixo, o retorno sobre patrimônio, e é exatamente esse tipo de métrica que esses ETFs de quality utilizam. E só para ficar claro, esses fatores eles são usados nos mais diversos índices e não somente no S&P 500. E tem também ETFs que utilizam uma mistura de um fator com o outro. Então, agora eu vou mostrar as ferramentas que eu mais gosto de usar quando eu estou analisando ETFs. A primeira eu já mostrei no início do vídeo, que é o site etf.com. E aí ele tem essa ferramenta de screener, que são filtros que você pode aplicar para achar ETFs. Então, se você está procurando ETFs de ações e REITs, você já sabe que você tem que escolher aqui a classificação de equity. E aí tem vários outros tipos de filtros que você pode usar. Por exemplo, se você quiser investir por geografia, você consegue escolher o país aqui, que o ETF é mais focado. E você também pode pesquisar olhando pelos fatores que eu expliquei anteriormente. Então, por exemplo, você quer filtrar por qualidade, ETFs que têm um peso maior em qualidade, você escolhe aqui Overweight, e aí ele vai filtrar. Então, vamos abrir aqui o SPHQ, que é o ETF do S&P 500 focado em qualidade. Essa aqui é a página resumo do ETF. É um resumo muito bom, eu gosto muito de olhar aqui. Eu olho sempre o Expense Ratio, que é a taxa de administração que a ETF cobra. Essa aqui está bem razoável, de 0,15%. E aqui embaixo você consegue ver várias coisas, dá para ver em quais setores o ETF é mais concentrado, em quais empresas ele tem maiores posições. Então esse é um site bem prático. Outro site que eu gosto bastante é esse aqui do ETF Research Center. Ele ajuda muito quando a gente quer comparar dois ETFs e ver se eles são parecidos. Esse site ele mostra a sobreposição da carteira de um ETF em relação a outro. Então eu coloquei aqui dois ETFs para comparar o SPHQ, que é o S&P 500 com fator qualidade, versus o VUL, que é o S&P 500 normal. Então ele me mostra aí uma sobreposição de cerca de 32% da carteira. E ele mostra também as principais empresas e qual o peso que ela tem na carteira de cada um. Então a gente vê que, por exemplo, a Johnson Johnson tem um peso bem maior no SPHQ do que no VUL, quase 5% aqui versus 1,5%. E por último tem esse site aqui, Portfolio Visualizer, que ele te ajuda a fazer o backtest de uma carteira. Você monta uma carteira totalmente personalizada com os ativos que você quiser, não somente ETFs. Você pode colocar ações, por exemplo, vamos colocar aqui Google. E você pode pôr ETFs também, vamos colocar aqui o SPHQ, por exemplo.
coloca o percentual que isso representaria da sua carteira, vamos supor 20% em Google, 80% em SPHQ. O montante inicial, se você quiser fazer aportes, também tem uma opção aqui de colocar aportes ou também de saque, se você já estiver na etapa de sacar dinheiro. E aí você coloca um benchmark, que é qual comparação você quer fazer. Então, vamos comparar essa carteira com o S&P 500, né? Colocar aqui o ETF do S&P 500. Então, basta clicar em analisar e ele já te dá os gráficos e os cálculos todos prontos. A gente vê aqui que o nosso portfólio teria rendido um pouco mais de 2% ao ano em relação ao S&P 500. Aqui no gráfico, o portfólio que eu montei é o gráfico azul, o S&P 500 é o vermelho. Então, é bem interessante esse site. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal aqui do YouTube e também de seguir a página lá no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!